Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e hoje, mais uma vez, estou aqui na Casa Tiwaras Ticunas, da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. E hoje, tem umas historinhas que a gente vai contar, inclusive, depois, né? Sim. Eu estou com a Tatiana Guimarães, que vai estar neste dia, quando a gente vai ao ar, na verdade, quando for ao ar essa gravação, já vai ter acontecido o lançamento do teu livro aqui na Casa Tiwaras Ticunas, e depois a gente vai dizer como que vocês chegam até a Tatiana. Que é esse livro aqui, que ela vai estar conversando com a gente também aqui, e podendo falar um pouco da trajetória dela, né, como escritora. Mas antes, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve, nos ajude, né, apoie, que é tão importante para a gente, né? Às vezes as pessoas não imaginam quão é importante dar uma curtida, quão é importante se inscrever no canal, para a gente continuar um projeto. Tatiana, seja muito bem-vinda ao nosso canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Muito obrigada a doutora Patrícia, a essa oportunidade de eu estar aqui presente nessa casa histórica tão harmoniosa, tão inspirativa, nesse dia, nessa Feira Internacional do Livro aqui em Paraty, especificamente aqui na Casa Ticunas, e sendo entrevistada por uma pessoa de uma alma tão iluminada, também que inspira tanto. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu já começo, meu coração palpitando. E palavras de muita gratidão, né? Tem muita gratidão em tu poder estar aqui, né? Eu acho que a gente também agradece a Zuleika da Total Books, né, que é uma parceira, uma amiga, né, em comum. Sim. Que pela via, né, da Zu chega assim, então, né, tu acaba chegando até a Casa Tiwaras Ticunas. Sim. Né, e isso é uma grata satisfação, porque a Zu, quando entrou para a programação, a Zu me mandou: olha, a Tatiana tá lá de ufa, mas então a gente vai conseguir conversar, se conhecer e conversar. Sim, a Zuleika sempre atenta para fazer as conexões possíveis, necessárias, né? Sempre contribuindo com uma divulgação. É uma editora a qual eu me sinto muito orgulhosa por ter realizado esse meu segundo livro através da editora Total Books. Ai, que bacana, que bacana. Eu também sou suspeita para falar, porque eu adoro a Zu, né? Acho uma pessoa fenomenal. Fenomenal. Né? Fenomenal. Mas, Tatiana, então conta pra gente, assim, né? Sobre o teu livro, como é que tu chega até aqui, né? Tu sinta a vontade para estar colocando tudo que tu acha importante para que as pessoas possam estar te conhecendo. Sim. O livro Linhas do Tempo nasceu assim de um processo gestacional, digamos que muito simples, sem grandes pretensões, mas com um grande objetivo, que é de reavivar, de levar ao leitor a necessidade de relembrarmos alguns verbos muito importantes na nossa vida. O verbo amar-se, para amar o outro, o próximo. O verbo respeitar-se, para que então eu possa respeitar o outro, o próximo. O verbo esperançar-se, para que eu possa levar às pessoas o potencial positivo necessário, que é o de esperançar para a vida, para as possibilidades, para realmente avançarmos um passo além do que o de simplesmente estar vivo, mas viver. Isso eu tentei colocar dentro do livro, para que o leitor possa, com a leitura de Linhas do Tempo, começar a escrever as suas próprias linhas.
a entender que essas linhas são necessárias para um desenvolvimento pessoal, para um desenvolvimento humano, para um melhor entendimento de si mesmo e com as outras pessoas as quais convivemos na nossa sociedade. Olha, a Tatiana está falando, né? Assim, as pessoas já me conhecem, né? Eu já fico lá, né? Confabulando assim, porque tu traz algo extremamente importante que ao longo também da minha caminhada, né? Como uma trabalhadora de saúde mental e mais particularmente na minha caminhada da escrita, do próprio canal. Isso que tu traz é algo muito caro a mim, né? Porque para que a gente possa ter esta relação com o outro, digamos assim, mais saudável, de respeito, a gente precisa primeiro ter isso com a gente. A gente não dá aquilo que não está dentro da gente organizado. É uma ilusão. É uma ilusão. A gente muitas vezes pode até estar dentro dessa ilusão e achando que a gente consegue fazer tudo pelo outro se a gente não fizer pela gente. Mas não é verdade. Não. E isso gera inúmeras insatisfações que a gente vê no trabalho, no dia a dia. O porquê das coisas não acontecerem comigo. Porque eu não alcanço certos objetivos, certos propósitos de vida? Porque a vida não me devolve, não me atende às minhas necessidades? Porque muitas vezes, eu entendo, doutora, a gente busca lá fora o que a gente só vai encontrar aqui dentro. E realmente, como você é assim, né, uma grande escritora nessa área de saúde mental, psicoemocional, a gente só vai encontrar aqui dentro e eu só vou dar para o outro aquilo que eu tenho. Se eu não estou satisfeita, eu não posso satisfazer ninguém ao meu lado. Eu não darei o melhor de mim, o mais positivo de mim. Evidentemente que nós temos os altos e baixos na vida, de repente no poço, de repente no pódio, um no poço, mas entre isso tudo, um grande caminho de abrangências, de conhecimento, de desenvolvimento, necessários, creio eu, que para o nosso próprio, para a nossa própria evolução como um ser humano que somos. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Num tempo ou numa sociedade onde a gente fica só no para fora, esse mecanismo de olhar para dentro, ele é extremamente complexo, ele é extremamente difícil para a gente, né? Sim. Na nossa história recente, talvez nós temos uma situação que fez com que a gente inevitavelmente tivesse que voltar para dentro, que a gente não podia sair para a rua, ou era tudo controlado por uma questão de cuidado. Sim. Cuidado conosco, cuidado com as outras pessoas, enfim. Mas na história recente, talvez foi aquele momento que meio que também deu, né, Tatiana, uma sacudida nas pessoas. Sim. No sentido de voltar-se. Sim. Né? Então, ao invés de ficar olhando somente para fora, poder olhar para si, cuidar de si, aprender a ter uma relação consigo. Sim, fundamental. Fundamental, olhar o retrato lá fora é lindo, maravilhoso, mas e o retrato que eu tenho aqui dentro? Ele tem que ser lindo, maravilhoso, não é mesmo? Isso, doutora, tem que ser lindo. Então, nós passamos por uma era pós-covídica, né? Isso nos levou a uma necessidade de um resgate. É a era tecnológica, é a era da inteligência artificial, é um bombardeio de coisas, de assuntos, de acontecimentos mundiais que nos distraem. Nos distraem ao ponto de pensarmos que apenas o que existe é o que está lá fora. E nós? Um grãozinho de areia no mar, já que nós estamos nessa cidade linda, maravilhosa, com um mar maravilhoso, com ondas, espumas e tudo mais, nós podemos pensar, nós somos grãozinhos de areia
muitas vezes levados pelas ondas e também trazidos por elas. Aí está o nosso potencial de um resgate, de um reavivamento da nossa fé. Seja qual for a religião que o homem instituiu aqui na Terra, mas a sua fé em algo, em um ser superior, em um Deus, em um Cristo que te salva, que te liberta, que te ouve e que te salva. Porque muitas vezes nós somos salvos e nós precisamos dessa salvação. Não é mesmo, doutora? Acho que tem uma questão da espiritualidade que é essencial. Essencial. Uma espiritualidade que não é religião, que não é, que até pode em algum momento se confundir com religiosidade, né? Mas é uma espiritualidade da gente compreender que nós fizemos parte de um todo. Sim. Nós fizemos parte de um todo. E no que a gente acredita nessa caminhada que a gente está aqui? O que faz pulsar nossa alma? Porque quando tu traz essa expressão dessa conexão que salva, ela é uma conexão que ela não é só de fora, que ela é de dentro. Porque nós somos uma partezinha, hoje tem se usado muito até o termo fractal, né? Sim. Então nós somos uma fração dessa divindade, uma fração desse todo. Então todas as informações estão contidas em nós e está em tudo. Em tudo. Então, olhar para como a gente vive, que escolhas que a gente faz, né? O que a gente acredita, o que faz a nossa alma pulsar, o que faz o nosso olho brilhar. Sim. Porque isso é a conexão. A conexão. Daí a importância de estarmos com os olhos atentos, com o coração aberto para que a gente consiga captar aqueles átomos de segundo que a vida nos presenteia e que muitas vezes nós pensamos, não aconteceu nada, passou por quê? Porque nós não estávamos abertos para isso, nós estávamos com a nossa sensibilidade muito adormecida e desenvolvermos a nossa sensibilidade em um mundo como atual nós estamos vivendo, eu penso ser algo primordial, de uma relevância sem fim na nossa vida, sem fim. E aquele sentimento também necessário para resgatarmos e desenvolvermos, doutora, eu penso que é a gratidão. A gratidão, por exemplo, como um momento como esse, que a vida nos proporcionou para compartilharmos esses minutos, esse dia de hoje tão abençoado. Isso é uma bênção. Quando a gente é capaz de sentir isso no coração, de falar gratidão, existe um algo mais na vida, além do que simplesmente você passar pelas horas do dia desapercebidas e chegar no final do dia e falar, o que aconteceu hoje? Não aconteceu nada na minha vida. Puxa vida, aconteceu. Basta a gente estar atentos. Eu falo sempre que existe um pequeno grande movimento fundamental na nossa vida, doutora. Aquele movimento de você fechar os olhos, olhar aqui dentro, mas aquele outro também de você abrir e ver o que a vida está te oferecendo. Ela oferece presentes, ela somente não oferece as dores, as perdas, os problemas, aquelas pedras que se apresentam muitas vezes na nossa vida e que são inerentes à vida, nós necessitamos delas. Porque isso nos fortalece. É o que nos fortalece, nós não vamos aprender e evoluir com a alegria, com a festa, mas nós vamos aprender com a dor. Nós vamos evoluir com as lágrimas e nós vamos sair de um processo doloroso de vida muito mais fortalecidos do que enquanto o sorriso e do que enquanto a festa. Porque é a dor que fortalece, é o sofrimento que evolui. E Tatiana, assim, tu tá falando,
Aí tu não precisa me chamar de doutor, eu sou um ser aqui, nós somos seres desse universo cósmico aqui papeando em Paraty. Então, né? Pode te sentir à vontade para me falar tu, né? Tu é gaúcho, Tu é nossa, né? é minha conterrânea, somos do Sul. Tu, né? Mas assim, enquanto tu estava falando, eu já fui refletindo. Nós estamos em Paraty, que é uma cidade histórica. Essa casa, Tiwaras Ticunas, está numa casa extremamente histórica, né? A gente, no próprio site, nas plataformas da casa, a gente foi passando vídeos da casa para que as pessoas pudessem conhecer um pouco, né? Então, a gente está numa cidade histórica, numa casa histórica, num momento que é de muita gratidão. A gente está gravando aqui, nós temos uma oficina, né, de uma bonequinha que é... Aí eu não vou saber dizer o nome agora. Posso até perguntar como é que é mesmo o nome do andar da bonequinha que está sendo feita, oficina de Bayomi? Bayomi, né? Isso é casa. Isso é circularidade. Porque a Dandara está aqui, né? Está aqui tirando fotinho do nosso momento. A gente tem uma oficina acontecendo aqui do lado, né? Então, reconhecer o quanto é de gratidão isso numa cidade onde esse centro histórico ele é formado de pedras. Pedras assentadas por escravos. Então, é uma cidade bonita, que muitas pessoas vêm para cá para conhecer. A gente vai caminhando por essas pedras que não são fáceis para quem não é daqui. Sim. Quem é daqui caminha nas pedras que a gente ontem, né, com a chuvinha, tinha que estar meio que se cuidando. Realmente, né? Então, foi uma cidade construída com muito sofrimento. Muito sofrimento. E isso não tirou a beleza dela, muito pelo contrário. Isso trouxe uma beleza. Uma beleza. Então, o sofrimento que muitas vezes lapida, né, todo o nosso ser. Né? E se a gente aprende a partir do sofrimento reconhecer esses momentos bacanas que a gente vive, né? Uma cidade que hoje abriga FLIP. Sim. Quantas pessoas passam por aqui indiferentes? A cidade está pulsando cultura, está pulsando arte. Sim, sim. Então, sim, muitas vezes a gente passa por sofrimentos de dor. São muitas lágrimas. Sim. Mas isso não impede da gente conseguir identificar isso, valorizar isso, ser grato por isso e entrar para uma felicidade que ela é real, né, Tatiana? Sim. Não é aquela felicidade, eu sou feliz, como se fosse uma linha reta, felicidade, e que não tivesse nada além disso, que isso não existe. Não existe, é uma utopia. A vida não é uma reta. Não é uma reta, existem muitas curvas, muitos desvios, muitos pedregulhos a serem vencidos. Mas o importante é a gente saber que fazem parte da vida, são naturais e são necessários, e nem por isso vai me fazer menos feliz. Porque a felicidade também, ela sempre está aqui dentro em algum lugar, não é? Basta a gente querer despertá-la, vivê-la no dia a dia, não é, doutora? E aí, então, esse livro, ele vem dessa construção que tu está dizendo. Sim, dessa construção. São experiências pessoais de vida, são também experiências que eu fui relacionando ao longo de algum tempo do meu trabalho, da minha convivência diária. Não é uma autobiografia, mas traz muito de mim, porque quando a gente escreve de si também. Isso, então nasceu esse livro, Linhas
Linhas do Tempo, que é um livro que eu estou fazendo uma divulgação nacional para que ele não se torne um livro de gaveta. Essa é uma outra questão, né? E para um escritor independente, isso é complexo, né, Tatiana? Sim, sim. É muito complexo. Sim. Para um escritor, né, que produz, às vezes tem, né, a gratidão de ter uma editora que está junto. Sim, a né, editora. Que apoia, enfim. Mas boa parte dos escritores independentes não tem isso, né? Então, realmente, levar para um outro patamar é complexo mesmo. Sim, é um outro desafio. Eu creio que eu gosto de desafios na vida. Eu gosto de desafios. Eu me permito a ter alguns propósitos. A gente precisa de ter um propósito na vida. Qual o propósito? Hoje o meu propósito é de levar o Linhas do Tempo para o maior número de pessoas, para todos os rincões desse Brasil, desse mundo, aonde houver um ser humano que necessita de uma palavra e de um resgate. Seja da sua fé, seja da sua esperança, seja da sua necessidade de se inserir mais positivamente nesse mundo em que nós estamos vivendo. Onde a gente precisa muito de alento. Muito de acolhimento. De acolhimento. Muito de afeto, de solidariedade e de um senso do coletivo. Do coletivo, porque precisamos uns aos outros. Não conseguimos fazer isoladamente. Não conseguimos. E aqui nessa casa, quanta abertura para a cultura, para a literatura, um aconchego, a cultura inserida. Aqui a gente respira cultura. Isso. Respira. Aqui a gente já é capaz de escrever um poema, uma poesia, um novo livro, não é? Não é? Com certeza. Com certeza. E ter te encontrado foi maravilhoso. Ai, obrigada, Tatiana. O ano passado eu transformei em crônica vários momentos, né? Assim como também, né? Provavelmente vai surgir. É isso, porque é algo que é inspirador, é inevitável. Inevitável. Inevitável estar aqui e não ter algo que nos acione. E assim, numa preocupação que a gente tem, né, de que a arte, ela é propulsora de vida. De vida. Ela cria resiliência. Sim, resiliência. E o quanto nós precisamos de resiliência. Então, assim, na escrita, que é isso, né? A escrita de grande parte de nós, a gente escreve aquilo que de alguma forma faz um sentido. Um sentido. Pra gente. Tem que fazer um sentido. Tem que fazer. Ser real. Então, ela tem uma conexão, né? Se tem uma conexão, a gente primeiro vai expressando aquilo que está dentro da gente. Sim. Ela se transforma no encontro com o outro. Porque a cada vez que alguém lê, que não é mais nosso, é do outro também. Do outro também. O outro vai dando o seu tom sobre aquilo que está lendo. Sim. Assim como qualquer expressão, a música, né, a escultura, a pintura. Sim. Então, ele parte de algo que mobiliza interno para que a gente coloque para fora. Sim. Mas ele se transforma a cada novo olhar, né? A cada nova escuta, a cada... É novo. É novo. E que é diferente de uma pessoa para outra. Para outra. Nós somos todos iguais, ainda que diferentes, não é verdade? Ainda que diferentes. E a cada leitura, eu mesma, quando eu releio alguns capítulos, eu entendo de uma forma diferente, eu capto algo a mais e sempre me acaba fazendo algo melhor em cada leitura. E eu tive esse cuidado, eu escrevi totalmente com o coração. Eu escrevi esse livro para que ele tocasse
o coração do leitor, para que não fosse necessário ele buscar um dicionário para entender as minhas palavras. Então, perfeito. Que ao ler, ele interpretasse da sua forma, porque cada leitor vai interpretar de uma forma. Já dizia um poeta que uma coisa é o que o escritor escreve, outra o que ele pensa, e outra ainda é o que o leitor entende. Isso. Você vê por quantos processos um livro passa, isso não é maravilhoso? A capacidade, o quanto isso transcende na vida das pessoas. E eu participei de um outro momento que agora está me fazendo lembrar disso, de literatura infantil, onde a pessoa é um ilustrador, né? Então, do quanto muitas vezes a gente também, de fato, é a imagem, né? O que a gente transforma? Então, todos nós temos uma capacidade de transformar aquilo que a gente lê. Né? Então, quando a gente vê uma criança muito pequena, folheando um livro, quando a gente vê, nem sabe ler, ela está formando uma história. Uma história. Se a gente presta atenção, ela está lá, ela começa a falar, né? E ela está criando algo, seja por uma imagem que ela está vendo, né? Ou seja, porque algo suscitou ela, ou ela já escutou alguém contar para ela, ela já está transformando aquilo. Então, nós temos uma capacidade de poder transformar as coisas. Sim. Né? E isso é tão importante a gente relembrar. Relembrar que a gente tem essa potência. Sim, sim. É um hábito. Eu penso que isso deve ser até mesmo um hábito no dia a dia. Porque se não se tornar um hábito, isso vai para uma caixinha fechada e ali fica adormecido por muito tempo. E quando é um hábito, é muito mais fácil da gente superar todas as intempéries do dia a dia de uma forma mais leve, menos dolorosa, mais possível, bem-humorado, com um certo otimismo necessário, não aquele otimismo doentio. Não falo desse tipo de otimismo, mas eu falo realmente daquele otimismo que faz com que na essência do teu ser o que prevaleça seja a esperança. Exatamente. A esperança. Se existe um ser humano hoje que se encontra no fundo do poço, ele não pode olhar para baixo. Ele precisa olhar para cima e ter a esperança de que ele vai sair daquele poço. É isso que eu falo. E a gente está precisando muito de pessoas que possam olhar e criar esperança. Fomentar a esperança. Né? Porque sem esperança, não. Como que a gente vive? A gente não vive. Eu não sei o que é uma vida sem esperança. Realmente, eu não sei como é, mas eu vejo muito isso no dia a dia. Pessoas que vivem numa ausência de esperança. E eu penso, eu preciso levar a essas pessoas a importância do esperançar-se. Isso é fundamental. Fundamental. Profundo. É muito profundo. Tatiana, o que mais que tu gostaria de estar conversando, né, com as pessoas que tu acha importante, assim, pontuar, né? Seja da tua trajetória, seja como um lembrete, como esse que é tão importante do esperançar, né? Que eu acho que a gente está precisando muito, né? O que mais que tu gostaria de estar compartilhando? Eu gostaria de falar para os teus seguidores que eu sou um ser humano, como você, como todos que me ouvem. Talvez eu tenha uma esperança nata, mas nem por isso eu me permito abandonar-me.
É um resgate, é um estudo, é uma busca, é uma conquista na minha vida diária para que eu mantenha isso vivo. E é isso que eu gostaria de levar para você. Se eu puder contribuir na sua vida, levando aquilo que vale, não o que custa, eu já estarei satisfeita em fazer isso por você, um ser humano como eu. Que bacana, é isso mesmo, né? Gratidão, Tatiana, assim, por esse encontro, por essa experiência, né, que tu está nos dando, da tua sabedoria, da tua aprendizagem, né? A gente precisa muito de pessoas que busquem tocar o outro, que se tocam permanentemente, que se ouvem, que se escutam, né? Que fazem reverberar em si o algo mais. Sim. Porque isso tu acaba levando para as pessoas, né? E aí a gente volta naquele inicinho da nossa conversa, que a gente dispara no outro aquilo que está dentro de nós. Dentro de nós. Né? Então a gente volta no início da nossa conversa e traz esse presente, na verdade, que é de poder dizer que existe essa circularidade na vida, que nada é sempre igual, que tudo é possível, que existem infinitas possibilidades, né? E que mesmo diante do sofrimento, eu faço uma escolha, ou somente de sofrer, ou de ir para além daquele sofrimento, porque a vida é feita de momentos. Sim. Momentos. Isso que você falou, doutora, me chamou muito a atenção, escolhas. Como é algo importante na nossa vida, as escolhas. Aonde eu estarei, aonde os meus pés tocarão o solo. Com quem eu dividirei o meu tempo? Com quem eu optarei em tomar um café? Isso tudo é muito importante. É com quem conversamos, são as nossas relações pessoais, emocionais, afetivas, familiares, a nossa atividade na sociedade. Tudo isso é muito importante. A gente precisa realmente tocar o solo de onde a gente quer tocar. Pisar onde a gente acha que vamos sair melhor. Você entra por uma porta, mas quando você sai, você precisa sair melhor. E eu gostaria de aproveitar e falar algo para você e para você, doutora. Eu vou sair aqui da Tiwaras Ticunas melhor do que quando eu entrei. E eu posso te falar que valeu a pena. Que valeu muito a pena e está valendo a pena. E outra coisa que eu gostaria de falar, As Crônicas da Existência, volume 1, da doutora Patrícia Benites, será outro livro que eu lerei com muito carinho. E eu tenho certeza que o tempo que eu dedicarei para a leitura desse livro será aquele tempo que eu vou falar, valeu a pena. Ela me surpreendeu, ó. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Muito obrigada, né? Eu não imaginei isso, né? A gente, na verdade, vem aqui tentando fazer um trabalho de divulgar e de trazer boas conversas que toquem as pessoas, né? De mostrar o trabalho das pessoas, e eu te agradeço imensamente por estar, então, nessa nossa conversa. Mas é claro, a vida, para valer a pena, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser dividida, não no sentido de você dividir as pessoas, mas no sentido de você realmente estar junto, de você dar as mãos e de você abraçar uma causa, de você vestir uma camisa e dizer, não sou só eu que existo, não é apenas o meu livro, não é apenas a minha palavra que eu quero levar para o mundo, mas eu quero levar também a palavra de pessoas como a doutora Patrícia,
Por que não? Olha só. Ó, os 2 livros, então, né? Para que vocês possam conhecer, né? A Tatiana, né? O meu, mas aqui hoje o foco é a Tatiana, né? Com essa grata surpresa que ela me fez, né? Mas eu acho que são oportunidades, assim, de realmente fazer com que as pessoas olhem para isso que a gente está conversando, numa perspectiva de como a gente está vivendo, o que estamos fazendo nessa nossa trajetória, né? Sim. Se a gente pudesse parar o mundo hoje e olhar para a nossa caminhada, o que a gente diria sobre ela? Quais as admirações que a gente teria? Né? A gente apagaria alguma coisa? A gente reescreveria alguma coisa? Né? O que a gente quer deixar aqui nesse mundo? Sim, sim. Né? Se pudéssemos apagar tantos acontecimentos da nossa história, sejam de muitos anos atrás ou mesmo atualmente, fatos tão desastrosos que estamos vivendo, se nós pudéssemos apagar, mas nós não podemos apagar. Nós podemos sim construir um novo futuro. Sem dúvida nenhuma. Relembrando que o poder está dentro de cada ser humano e que não nos esqueçamos que, além do robô que existe cada vez mais presente nesse mundo, o ser humano, ele é algo que deverá permanecer para sempre, capaz de transformar vidas, de transformar mundos, e que nós não esqueçamos desse olhar para nós e para o próximo. Tatiana, eu tenho muito a te agradecer, né? E gostaria então, se tu quiseres fazer a leitura de alguma parte do teu livro, né? A gente pode finalizar com a leitura de alguma parte, que pode ser aleatório, alguma que tu agora veio inspirada, né, para poder compartilhar. E tu pode também deixar as tuas redes, que também vão estar aqui na descrição da nossa conversa, mas tu pode estar falando também para o nosso público. Eu penso que é algo interessante que eu escrevi, resumindo um dos capítulos aqui do livro Linhas do Tempo, é de que nós buscamos a felicidade no amanhã, no depois, no algum dia da minha vida. Mas eu finalizei um capítulo falando para você que nós podemos finalizar, que nós podemos pincelar a felicidade na tela das horas do dia. Olha que lindo isso. Que lindo isso. Então, Tatiana, gratidão. Tu queres deixar tuas redes? O Instagram é @doutora Tatiana Guimarães, tudo junto. O site é www.tatianaguimarães.com.br. Eu aguardo você nas minhas redes. Doutora, te agradeço imensamente, imensamente por essa manhã. Gratidão, gratidão, Tatiana, gratidão a vocês que nos acompanham, né? Que a gente possa então continuar espalhando, esperançar, né? Pela nossa jornada. Esperançar com paz, com amor, com paciência, com resiliência. Isso, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, que sejamos luz, sabedoria, paz. Até a próxima.